Olá, alunos do 5º ano, espero que estejam todos bem na sua casa. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa, vamos dar continuidade hoje à unidade 9. Então, nós vamos continuar com a história de arrepiar, porque faz parte da mesma unidade. Então, você tem as leituras individuais, mas eu vou fazer a explicação da 17 a 25, depois teremos de estudar a língua 1, 2, ortografar e, por último, as tarefas. Hoje nós vamos estar relembrando, porque não é nada novo para vocês, nós já estudamos, mas nós vamos estar retomando, relembrando aí os pronomes. Tem até uma interrogação aqui para ver se você se lembra aí do que são os pronomes. Se não lembrava, agora vai lembrar. Então vamos lá. Como identificar os pronomes pessoais? Nós vamos começar hoje com os pronomes pessoais. Então olha só. Eles representam as pessoas, isto é, as personagens que participam do ato comunicativo. E quem são essas pessoas? Aquelas que participam do ato comunicativo. Quem são elas? São 3 as pessoas que participam do ato comunicativo. Então vamos relembrar. Ó, nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa, que podem ser do singular ou do plural. Mas a primeira pessoa é quem fala. A segunda pessoa é com quem se fala. E a terceira pessoa é de quem ou do que se fala, porque às vezes não é uma pessoa que a gente está falando, é sobre um objeto, é sobre um outro ser. Então é de quem ou do que se fala. Vamos começar então a estudar a língua 1 com os pronomes pessoais. Releia o trecho dos parágrafos 6 do texto Medo, todo mundo tem. Vamos relembrar, ó. Medo de escuro. Eu tenho medo quando apaga a luz, parece que alguém vem me pegar. As palavras eu e me, que estão destacadas aqui, referem-se a Nina Albuquerque, a garota que diz a frase. Agora releia o parágrafo 11. Antídoto, eu me deito e me cubro. De novo, eu e o me. Nesse trecho, as palavras eu e me referem-se a Marcelo Nelson, pois dessa vez é ele quem está se expressando. Eu e me pertencem a uma mesma classe de palavras, que são os pronomes pessoais, de primeira pessoa. Lembrando que primeira pessoa é quando está falando do próprio ser, da própria pessoa. Eu estou falando de mim mesmo, no caso. Aqui, a Nina estava falando dela mesma. Aqui no próximo, o Nelson estava falando dele mesmo. Então, são pronomes pessoais de primeira pessoa. Certos pronomes são usados para substituir um termo na frase. Veja 2 exemplos extraídos do texto Teus Amigos que Não Te Esquecem. Primeiro, ó, todos os domingos ela passeia por lá. Ela substitui o termo a avó. Por isso, a frase pode ser entendida da seguinte maneira. Todos os domingos, a avó passeia por lá. Os pronomes ela, se, lhe são de terceira pessoa. Por quê? O narrador está falando de outra pessoa, que não é ele mesmo. Então, nesse caso, é o uso da terceira pessoa. Próximo, não te esqueceremos. Ó, o te, né? Substitui a pessoa que morreu, isto é, aquela com quem os vivos falam, para revelar que não a esquecerão. Agora vamos ver os outros exemplos. Ó. Achei que havia perdido o anel, mas o encontrei embaixo da cama. A palavra o, nesse caso aqui, que está destacado, é um pronome pessoal e substitui o termo anel, evitando que ele seja repetido na frase. Se não usássemos esse pronome o, olha como a frase ficaria repetitiva, ficaria assim. Achei que havia perdido o anel, mas o anel encontrei embaixo da cama. A frase fica repetitiva, o texto fica cansativo. Por isso nós usamos os pronomes para substituir alguns termos durante o texto. Próximo. Maria viu uma bolsa bonita e comprou-a por um bom preço. Novamente, aí, se não tivéssemos usado esse pronome para substituir, ficaria assim. Maria viu uma bolsa bonita e comprou a bolsa bonita por um bom preço. Olha como fica cansativa a leitura, fica repetitiva a leitura. Então, nesse caso, usou o a depois, né, para mostrar que estava se referindo à bolsa. Olha só, nesse caso aqui de cima, o pronome o, tá antes do verbo, então não precisa do hífen. Na outra frase, o pronome a, ele está depois do verbo, aí nesse caso precisa usar o hífen. Esse é um detalhe que às vezes vocês esquecem, né? Mas é normal, a gente vai lembrando vocês aí. As palavras a, as, o e os são pronomes pessoais quando substituem um termo já utilizado. E eles pertencem à
terceira pessoa. Então, o a, as, o e os só são considerados pronomes, ó, quando eles substituem um termo utilizado. Como aqui, ó, uma bolsa bonita, o pronome a está substituindo a bolsa bonita. O anel, o pronome o está substituindo o anel. Então, nesse caso, eles são pronomes. Primeira atividade. Reescreva os trechos a seguir como se o narrador não participasse da história e, para isso, substitua os pronomes de primeira pessoa para terceira pessoa. Então, nós vamos fazer essa substituição. Ó. Eu creio que, no fundo, ela tem um pouco de inveja de saber que nunca terá um túmulo grande coberto de flores. O eu, que é o da primeira pessoa, nós vamos estar substituindo por um pronome de terceira pessoa. Como pode ficar? Nós trouxemos para vocês aqui uma sugestão. Ó. Ele, então nós tiramos o pronome eu, que é de primeira pessoa, e substituímos por ele. Mas é claro que nós temos que fazer algumas substituições. Quando eu falo eu creio, aqui não poderia ficar ele creio. Então nós temos que fazer as adequações. Então, eu creio é de primeira pessoa. Ele crê, nós transformamos aí na terceira pessoa. Próximo. Agora eu estava muito entediado e não tinha nenhuma graça continuar ali. De novo, o eu, que nós vamos modificar pelo de terceira pessoa. Ó. Agora, ele estava muito entediado. Nesse caso aqui não houve outra alteração, só foi mudar o ele, né? Aqui em cima nós tivemos que fazer uma alteração no verbo. Próximo, eu ganhei um grande buquê de flores. De novo, o pronome de primeira pessoa, o eu. Como pode ficar? Ó. Ele ganhou. Olha novamente a adequação, ó. Eu ganhei. Quando nós modificamos, ele ganhou, porque senão fica sem o que nós chamamos aí de concordância. Letra D. O cadáver me estendeu a mão, coisa que me deu bastante nojo, mas eu a retirei e não sei nem como me vi descendo a cripta do jazigo. Nós temos aqui o me, que apareceu 3 vezes, e o eu. Então, nesse caso, o me, que é de primeira pessoa, nós vamos substituir por qual pronome? Pense aí, se você se lembra, tá? Mas nós trouxemos para ajudar vocês, olha. Então, o me, nós vamos trocar pelo pronome de terceira pessoa, lhe. Então, ficou, o cadáver lhe estendeu a mão, coisa que lhe deu bastante nojo, mas ele, ó, aqui era eu, nós substituímos por ele. A retirou e não sabe nem como ele se viu descendo a cripta do jazigo. Então, aqui nós trocamos o me por lhe, né? E o eu por ele. 2. Leia a piada. Era o último dia de aula do ano, a professora preparava-se para receber os presentes trazidos pelos alunos. Primeiro chega o Paulinho, filho do florista. Sem olhar o presente, a professora o ergue acima da cabeça e diz, é um buquê de flores. Como a senhora adivinhou? Pergunta ele surpreso. Ah, foi só um palpite, responde a professora. Em seguida vem a Aninha, filha do dono da doceria. Sem olhar o presente, a professora o ergue acima da cabeça e diz, é uma caixa de doces. Uau, como a senhora descobriu? Pergunta ela admirada. Ah, foi apenas um palpite. Então vem o Joãozinho, filho do dono da loja de bebidas. Sem olhar o presente, a professora o ergue acima da cabeça e sente umas gotinhas caírem sobre seus cabelos. É uma garrafa de vinho, diz a professora. Não, responde Joãozinho. Um champanhe? Indaga ela. Também não. Então, o que é? Um cachorrinho. E aí vocês vão ter que interpretar essa piada. Será que todo mundo entendeu a piada? Se você não entendeu, você vai estar pedindo ajuda aí em casa, leia para alguém na sua casa, tente descobrir o que fez a graça, o humor nessa piada. Aqui, ó, era responda oralmente como você entendeu essa piada. Mas, ó, nós vamos tirar o oralmente, porque até pode ser oralmente, mas por meio de áudio. Como você entendeu essa piada? Será que você entendeu o que era o humor dessa piada? A sugestão, mais uma vez, grave um áudio aí explicando, ou mesmo escreva uma mensagem e nos mande para a gente saber se você entendeu a piada ou não. Tá? E se quiser ler para alguém na sua casa, para te ajudar. E a próxima atividade, ó. Anote os termos a que foram substituídos por pronomes. Então, aqui no meio da piada, nós vimos vários trechinhos destacados, né? E aqui nós trouxemos eles nessa questão.
Você vai escrever a quem está se referindo cada um deles. Então, primeiro, ó, sem olhar o presente, a professora o ergue acima da cabeça. Esse o é um pronome que substituiu o que no meio do texto? Volte lá no texto para você lembrar. Ó, o presente. Então, quando ela fala, a professora o ergue acima da cabeça, ela o ergueu quem? O presente. Número 2. Como a senhora adivinhou? Pergunta ele, surpreso. Ele quem? Quem fez essa pergunta? Foi o Paulinho. Número 3. Uau! Como a senhora descobriu isso? Pergunta ela, admirada. Ela quem? Quem fez essa pergunta aqui para a professora? Foi a Aninha. E a última. Um champanhe, ela indaga, né? Indaga é o mesmo que pergunta. Ela quem? Quem fez essa indagação? Quem? A professora. 3. Complete os espaços com os pronomes adequados. Aqui é muito simples, né? Ó, vamos ler juntos? Atualmente, todo mundo usa a internet para alguma coisa. Então, eu estou falando da internet, né? Ó, facilita o nosso dia a dia. Quem facilita o nosso dia a dia? Não é a internet? Então, qual pronome eu vou colocar para substituir? Pronome ela. Ó, ela facilita o nosso dia a dia e, como é bastante utilizada, parece um recurso inventado há muito tempo. Mas, novamente, eu vou falar da internet, então, ó. Mas ela é, na verdade, uma invenção recente. Então, nos 2 trechos, ó, bastou colocar o pronome ela. 4, mais uma piadinha. Doutor, ontem eu comi ostras pela primeira vez e hoje estou com uma dor de estômago horrível. Acho que elas não eram frescas. O senhor devia tê-las cheirado antes de abri-las. Ah, quer dizer que era preciso abri-las? Novamente, será que você entendeu a piadinha? Agora responda, ó, de acordo com o sentido da piada, nós vamos responder aqui, né? Letra A. De acordo com o raciocínio do médico, o que teria causado a dor do estômago do paciente? Quando fala raciocínio do médico, né? O médico já identificou qual poderia ter sido o problema. Quando o paciente descreveu o que ele tinha feito, explicou. Então, o médico pensou o quê? Qual foi o raciocínio dele quando ele pergunta? Ah, será que elas estavam frescas, né? Então, ele quis dizer o quê? Que as ostras, né, teriam causado a dor no estômago porque poderiam estar estragadas. Isso foi o que o médico na hora identificou. Mas que fato inesperado produz o efeito de humor nessa piada? E aí vem a importância de você entender a piada. Se você não entendeu a piada, você não vai identificar o humor presente nessa piada. Então, aqui a pergunta é essa, ó. O que produziu, né, o efeito de humor? É o que deixou a piada engraçada. Olha lá, foi o paciente ter comido as ostras com a casca. Quando ele pergunta assim para o médico, ah, era preciso abri-las? Então, quer dizer, mostra que ele comeu a ostra inteira. Esse foi o humor dessa piada. 5. Volte à piada da questão 4 e assinale as alternativas corretas. Então, aqui eu vou trazer uma para vocês e vocês vão fazer o restante, ó. Então, tem mais de uma correta. Então, primeiro, ó, a letra A fala assim, o pronome eu, na primeira linha, indica a personagem que fala com o doutor, que é o paciente quando ele chegou lá no consultório e começou a conversar com o médico. Foi isso ou não foi? Esse eu está falando do paciente? Sim, está falando do paciente. Então, por isso, já marcamos o primeiro aqui. Vocês vão ler todas as outras e vão analisar. Se estiver de acordo com a piada, assinala. Se não, passa para outra. Estudar a língua 2. Nós vamos ver agora outros pronomes. Leia a frase extraída do texto, teus amigos que não te esquecem. Eu e minha avó estávamos sós no cemitério às 7 da noite. Aqui o pronome que está destacado, o eu também está em negrito, que é um pronome pessoal que a gente já estudou. Mas aqui também, ó, o que nós vamos estudar agora é o minha. A palavra minha é um pronome e indica de quem é a avó. Do narrador em primeira pessoa, que usa o pronome pessoal eu. Ó, quando ele falou eu, que é o pronome pessoal de primeira pessoa, em seguida ele usou o minha, que também é um pronome, mas é um pronome demonstrativo. Nós vamos entendê-lo agora. Ó, minha faz parte... Desculpa, falei errado, gente. É o pronome possessivo. Perdão aí, tá? Minha faz parte dos pronomes possessivos. Veja outros exemplos com esse tipo de pronome. Nós gostamos de ler, por isso nossa biblioteca possui muitos livros. Nossa é outro pronome possessivo.
Meu cachorro tem pintas brancas e seu pelo é muito macio. Então, olha só, nossa, meu, seu, o minha, que nós vimos lá atrás, fazem parte do grupo de palavras que são pronomes possessivos. Mas o que significa pronome possessivo? Ó, os pronomes possessivos têm esse nome porque geralmente indicam que alguém possui algo. O que quer dizer isso, possui algo? É dono de algo. Quando eu falo minha avó, lá no texto Teus Amigos que Não Te Esquecem, quando o personagem falava minha avó, a avó era de quem? Do personagem, do menino, do João. Então, é a posse do que ele está falando. Quando eu falo meu relógio, eu sou a dona do relógio, eu tenho a posse, então é um pronome possessivo. Nós vamos falar bastante também sobre eles. Agora vamos conhecer outro tipo de pronome. Você lembra que no texto Teus Amigos que Não Te Esquecem, a avó está perto de João quando o apresenta a Sebastião e ela diz: Sebastião, este jovenzinho impulsivo é meu neto João. Se João estivesse longe da avó, ela diria assim: Sebastião, aquele jovenzinho impulsivo é meu neto João. Então, olha só, as palavras este e aquele mostram o lugar que o jovenzinho ocupa em relação à avó, que é a pessoa que se comunica. Esses, sim, são chamados de pronomes demonstrativos, tá? Antes de eu ler isso aqui, eu vou explicar o quadro, ó. Os pronomes demonstrativos indicam o lugar que alguém ou alguma coisa ocupa em relação às pessoas que se comunicam. Então, quando falo lugar, é se está perto ou se está longe. Olha aqui, ó, quando ele está perto, ele disse este jovenzinho, quando a avó o apresentou. É porque ele estava perto. Quando está longe, ele diria aquele jovenzinho. E aqui nós temos alguns, ó. Este, esta e isso, que também pode ser no plural. Esse, essa e isso, também pode ser no plural. Aquele, aquela e aquilo. Vai depender se está perto, se está longe, para você ver qual o pronome demonstrativo mais correto a ser usado. Mas ele chama demonstrativo porque ele está demonstrando algo. Para entender o que são pronomes indefinidos, releia esta frase proferida pelo narrador do texto, Teus Amigos que Não Te Esquecem. Algumas vezes, minha avó traz um ramo para casa. Então, olha aqui a palavra em azul, ó. Algumas. Eu não sei exatamente quantas vezes. Observe que ao revelar esse fato, o narrador usa a palavra algumas e não esclarece a quantidade de vezes em que a avó trazia um ramo para casa. Por isso o nome, ó, pronomes indefinidos, indicam as pessoas ou coisas de maneira indefinida ou sem especificar a quantidade exata. Indefinida é quando eu não falo a quantidade, eu não falo se é um, se são dois, se são três. É indefinido, por isso tem esse nome, ó. Algumas vezes, ela não sabe falar ao certo quantas. Agora, retome o relato de Nina Albuquerque no texto Medo, Todo Mundo Tem. Olha o que ela disse. Eu tenho medo quando apaga a luz e parece que alguém vem me pegar. Mas alguém, ela não sabe quem exatamente ela tem medo, tá? Então, é o alguém indefinidamente, ou seja, ela não sabe quem é. Ao usar a palavra alguém, Nina não identifica quem poderia vir pegá-la. As palavras algumas e alguém são pronomes indefinidos. Eles têm esse nome porque indicam as pessoas ou coisas de maneira indefinida ou sem especificar a quantidade exata. Então, quando disse aqui, ó, algumas vezes, não sei quantas vezes, é indefinido. Quando ela disse, alguém vem me pegar, ela não sabe quem, também é indefinido. Aqui nós temos um quadro com esses pronomes, para quando vocês precisarem localizar, identificar. Então, ó, todos, todas, algum, alguns, nenhum, nenhuns, né, no plural também. Pouco, pouca, muito, muita, outros, outra, algo, ninguém, nada e tudo. Todas essas palavras são usadas também como pronomes indefinidos. Primeira atividade com esses pronomes, ó, número 1. Reescreva as frases substituindo cada termo destacado pelo pronome possessivo. Aqui nós vamos usar o possessivo adequado. Maria é bonita e os cabelos são pretos e ondulados. Ó, eu vou tirar o pronome os e tenho que colocar um pronome possessivo, indicando a posse de algo. Então, ó, Maria é bonita. De quem é o cabelo que nós vamos falar aqui, ó? No caso, não é da Maria? Então, como nós vamos colocar esse pronome possessivo indicando que o cabelo é da Maria? Como poderia ser? Nós trouxemos aqui para vocês, ó. Maria é bonita e seus cabelos
são pretos e ondulados. Então, nós tiramos o pronome os e trocamos pelo pronome aqui, ó, seus, que é um pronome possessivo que indica seus quem. A gente faz essa pergunta, ó, seus seria de quem? Da Maria. Seus cabelos, que é da Maria. B, eu pratico ciclismo. A bicicleta possui 3 marchas. Esse A, né, que está se referindo aí, né, bicicleta, o que eu vou substituir, ó? Eu pratico ciclismo. Eu estou falando de mim mesma. Então, como eu vou substituir por um pronome possessivo? Ó, eu pratico ciclismo. Minha bicicleta possui 3 marchas. Por que o pronome possessivo minha? Porque aqui eu falei eu estou falando de mim mesma. Então, eu vou trocar pelo pronome possessivo minha, porque a bicicleta é minha. Letra C. Nós somos gêmeos idênticos, mas os pais sempre sabem quem é um e quem é outro. Aqui percebam que ó, nós está no plural. Aqui também os está no plural. Então, vou ter que usar um pronome possessivo, mas que esteja também no plural, fazendo a concordância. Como pode ser? Ó, nós somos gêmeos idênticos, mas nossos pais sempre sabem quem é um e quem é outro. Então, olha aqui, o nossos é um pronome possessivo e está no plural. Leia a tira. Então, começa assim, na primeira tirinha, ó, no primeiro quadrinho. Um Natal bem feliz e o trenó disparou. Esta é a minha história de Natal favorita. Você devia escrever alguma coisa assim. E aí o Snoopy começou. Deixei meu sapatinho na janela do quintal. Na verdade, aqui, né, esse trechinho que ele está escrevendo é uma tradição de Natal, que as crianças gostam muito de deixar o sapatinho na janela para esperar o Papai Noel, é uma tradição de Natal. Primeira perguntinha, ó. Aqui Lucy, que é o nome dessa personagem, o que ela faz no primeiro quadrinho? Então, o que a Lucy está fazendo aqui, ó? Olha só, o que ela está fazendo aqui? Fácil, né, gente? Ó, ela lê o trecho de uma história, ela está aqui com o livro na mão e está lendo para o Snoopy um trecho de uma história. Letra B. No último quadrinho, o que Snoopy pretendia ao escrever sua frase? Olha aqui o que eu acabei de falar, ó. O Snoopy escreveu, né, uma frase aí, que é uma frase tradicional, que as crianças costumam deixar na janela, né, o sapatinho esperando o presente. Então, o que será que o Snoopy pretendia quando ele escreveu isso? Ó, ele pretendia ganhar presentes. Então, na verdade, ó, ele só estava preocupado aí com os presentes. A Lucy estava toda, né, romântica aí com o Natal, falando coisas bonitas do Natal, mas o Snoopy estava preocupado com os presentes. Letra C. Que pronome demonstrativo Lucy utiliza no segundo quadrinho? Aqui, ó, tá? E qual o pronome possessivo? Então, aqui nesse quadrinho, nós vamos ter que tirar o pronome demonstrativo e um pronome possessivo. Ó, qual é? Já começa com o pronome, ó. Esta é um pronome demonstrativo, né? Qual é a outra que está pedindo? É um pronome possessivo. Qual é o outro aqui que tem? Logo em seguida, minha, que é um pronome possessivo. Então, olha só. O pronome esta, que é o demonstrativo, e o pronome minha, que é o possessivo. Fácil, né, gente? 3. Leia a receita de suco de frutas. Aqui nós temos, como já foi dito, uma receita. Uma receita é um texto instrucional. Um texto instrucional, ó, já fala, ele dá instruções. Só que essa receita aqui, olha como ela veio escrita. Descasque algumas laranjas, esprema-as, depois despeje o líquido na jarra do liquidificador. Adicione muitos morangos frescos e bata as frutas por poucos minutos. Se quiser um suco mais refrescante, junte alguns cubos de gelo. Olha só, se você decidir que vai preparar o suco ensinado nessa receita, certamente ficará em dúvida sobre a quantidade dos ingredientes, né? E o tempo de preparo. Então, quando fala algumas laranjas, algumas podem ser 2, podem ser 3, podem ser 10, nós não sabemos. As palavras destacadas são responsáveis pela falta de clareza. Como eu disse, uma receita é um texto instrucional, então precisa ter clareza, né? Precisa ter especificado as quantidades para que a pessoa que vai fazer a receita consiga realizar de maneira correta. A que grupo de palavras elas pertencem? Então, ó, algumas, muitos, alguns, poucos. Que grupo de palavras que a gente acabou de estudar aqui atrás, quando não identifica exatamente, com clareza, como chama? Olha lá, pertence ao grupo dos pronomes indefinidos. Indefinidos, ó, algumas, não sei quantas, muitos, não sei quantos. Então, isso não deixa a receita
completamente fácil para ser realizada. Agora, ó, reescreva a receita substituindo as palavras destacadas por quantidades definidas. Então, todos aqui, ó, que estão indefinidos, nós vamos substituir por alguma quantidade. Nós trouxemos uma sugestão para vocês, ó. Essa é uma opção. Se você quiser fazer a sua, né, própria definição aí, não tem problema nenhum. Aqui nós trouxemos assim, ó. Descasque 6 laranjas. Então, 6, nós trocamos o algumas por 6. Esprema e despeje o líquido na jarra do liquidificador. Adicione 15 morangos. Ó, tiramos o muitos, trocamos por 15. E bata as frutas por 2 minutos. Ó, aqui eram poucos, nós trocamos por a quantidade 2. E se quiser um suco mais refrescante, junte 4 cubos de gelo. Ó, tiramos o pronome indefinido alguns e substituímos pela quantidade 4. É só uma opção, se você quiser fazer o seu próprio, não tem problema nenhum. Ortografar. Aqui nós temos, né, várias palavras, todas com G. Gente, apagar, fogo, coragem, amigo, gelar. Todas as palavras aqui nos quadros têm a letra G. Mas nós vamos ter que fazer uma separação aí do grupo de palavras. Olha só. Agrupe-as de acordo com o som da letra G. Quando eu falo som, algumas palavras que nós lemos lá atrás, ó, todas têm a letra G, mas algumas têm o som de G, que é como se fosse o J, que a gente até confunde. E algumas têm o som de G. Então, nós vamos ter que fazer essa separação aí. Você vai olhando aqui no quadro anterior e você pode ir riscando. Como vai ficar? Ó, o início nós já trouxemos. Uma com G, por exemplo, gente. A próxima, coragem, também tem um som de G. A outra, ó, fogo, ó, go. Esse go tem o som de G. Alguma, ó, gu, tem o som de G também. E aí você vai fazer com todas as palavras daquele quadro. Pensando nisso, ó, o que se pode concluir é o mesmo que entender. O que se pode concluir a respeito do som da letra G? Então, essa conclusão é o que nós entendemos aí a respeito da letra G. Alguns momentos a letra G tem o som de J. E algumas outras vezes na palavra ela tem o som de G, né? Que muda completamente o som. Então, o que a gente pode concluir? Ó, quando usamos as vogais E ou I, a letra G tem o som de G, que é o mesmo som do J. Mas quando usamos, né, diante de A, O e U, já tem o som de G. Só que pensando, para completar essa questão aqui, ó, temos a próxima. Então, como se faz para que a letra G tenha o som de G quando seguida das vogais E ou I? Porque acabamos de ver aqui em cima, ó, que quando eu uso o E ou o I junto com o G, eu leio G e G. Mas e se eu quero que tenha o som de G? Como é que eu faço aqui quando eu vou usar a vogal E ou I? Aqui no próprio exemplo já nos mostra, olha o que tem que usar aqui no meio, ó, seguido da letra G, ó, e dê 6 exemplos em que isso ocorre. Então, olha só, ó, basta acrescentar a vogal U, olha aqui, ó, se não tivesse esse U aqui, nós leríamos G. Quando acrescento a vogal U, ele já se torna G. Então, basta acrescentar a vogal U entre as letras G e a vogal. E nesse caso, a letra U não é pronunciada, ó, eu falo G. O U, ele fica mudo aqui, ele não tem som próprio nessa sílaba. E agora os outros exemplos, ó, pediu mais 6 exemplos. Nós trouxemos aqui, mas você pode colocar os seus. Guerra, sangue, erguer, seguir, guiar e águia. Mas fique à vontade para modificar aí, escrever os seus 6 exemplos. Complete a sequência. Nessa sequência aqui, ó, manga, mangueira, nós já estudamos, vocês estudaram com a professora Marô, prefixo e sufixo, né? Todas as palavras que nós vamos fazer aqui, ó, vai terminar da mesma maneira, com a mesma escrita. Então, isso é o sufixo que a gente já estudou. Então, ó, manga, mangueira, figo, figueira, cego, cego vai ficar cegueira e você termina os outros ali, certo? Outro exemplo, ó. Agora, nós vamos estar passando para o pretérito, porque são verbos que estão no modo infinitivo, e nós vamos passar para o pretérito. O pretérito, para quem não se lembra, é o passado. Então, ó, apagar,
apaguei. Também nós vamos ter aí o sufixo, ó, carregar, carreguei. E assim vai acontecer com todas as outras palavras. Você vai passar por pretérito e você vai perceber que todas vão terminar da mesma maneira, que é o sufixo aí. Hora da tarefa. Leia a piada, mais uma piadinha. Essa é bem curtinha, ó. O namorado da irmã do garoto diz: dou-lhe R$ 25 para você me arranjar um dos cachos do cabelo da sua irmã. O garoto: olhe, se você me desse R$ 5, eu até lhe trazia a cabeleira toda. Eu sei onde ela esconde. Então vamos ver se você entendeu também essa piadinha aí, tá? Indique a que termo cada pronome se refere. Quando eu pergunto, ó, a que termo cada pronome se refere, eu faço aquela perguntinha. Por exemplo, letra A, dou-lhe 25 reais, ó, dou-lhe. Esse lhe está se referindo a quem? A qual termo aqui na piada? Ó, o lhe quer dizer garoto. Quando ele fala aqui, ó, dou-lhe, quer dizer que ele vai dar para quem? Para o garoto. Letra B, para você me arranjar. Quem falou isso? O me. Quem foi que falou? Então, você vai escrever, perdão, ó. Você vai escrever aqui, ó, quem foi que falou esse me, quem foi que falou o próximo me na letra C. Na letra D tem duas, o eu e o lhe. E na letra E tem ela e a. Então, você vai escrever aqui da maneira que nós fizemos. 6. Reescreva os trechos do texto, teus amigos que não te esquecem, substituindo o termo avó por avô. Faça outras alterações se necessário. Então, olha só, avó é feminino, avô é masculino. Então, nós vamos estar fazendo essa substituição do feminino para o masculino, mas tem que fazer algumas alterações para ter concordância. A primeira frase é: algumas vezes minha avó traz um ramo para casa. Fácil essa, né? Ó, algumas vezes meu avô traz um ramo para casa. Ó, aqui era minha avó. Eu não poderia deixar aqui, ó, minha avó. Olha a concordância. Então, minha avó, meu avô. Letra B. Eu detesto que ela faça isso. Você gostaria de ter flores de mortos na sala? E se a condena é porque não conheço nenhuma outra avó de meus amigos que façam algo parecido. Aqui, ó, a avó tá lá no finalzinho. Ó, então, como vai ficar? Eu detesto que ele, porque aqui era ela, como no caso é avô, ficou ele. Eu detesto que ele faça isso. Ó, aqui no outro trecho, ó, nenhum outro avô, porque aqui falava nenhuma outra avó. E o, porque lá era o a. E a letra C, você vai fazer sozinho aí. Número 7. Leia a tira. Normalmente, as tirinhas nos trazem humor, nos trazem algo divertido. Mas essa tirinha, na verdade, ela traz uma crítica. Ela faz aí uma reflexão. Olha só, vou ler para vocês. Deve ser muito difícil gravar estes rostinhos na batata por batata. Então, ele está lá observando isso. E o outro responde: essas batatas são industrializadas, feitas por máquinas, não por pessoas. Aí ele fala de novo: ah, é? E essa aqui? Sei não. Olha o que está escrito nessa batata. Help, que no caso é socorro. Algum erro da máquina. E o último quadrinho, ó, é que mostra essa crítica que está fazendo aqui nessa tirinha, ó. Pessoas na fábrica trabalhando manualmente, não é máquina, como o outro falou, e elas não estão muito felizes, né? Olha a expressão delas. Por isso, um deles escreveu help na batata, é um pedido de socorro. Então, é uma crítica aí a algumas situações. No segundo quadrinho, que é esse aqui, a personagem usa o pronome essas. Nesse contexto, ou seja, nessa história, né? Estaria correto o uso do pronome aquelas em vez de essas? Ficaria certo ele falar assim, ó, aquelas batatas são industrializadas? Olha onde está a batata, ó. Está na mão dele, na frente dele. Então, poderia ter usado aquelas? A resposta é não, porque as personagens que conversam estão perto das batatas. Então, essas, ó, porque estão perto. Se estivesse longe, poderia usar aquelas. Próxima tirinha, do Agar. Como você chama isto? Olha o pronome aqui. Não tem um nome para isso. Simplesmente juntei algumas sobras. Letra A, você vai responder sobre a tirinha. Aqui, Agar faz referência a usar o pronome isto. Quando fala a que ele faz referência, ó, pronome isto, você volta lá e pergunta isto o quê? Do que ele está falando? Para você poder responder. Letra B.
O que Agar deseja mostrar ao se referir à comida com o pronome isto? Por que ele falou dessa maneira? Como você chama isto? O que ele quis dizer, né? O que ele quis mostrar? E letra C. Helga, que é a esposa, juntou sobras de alimentos. É possível saber que alimentos ela utilizou? Então, olha só, né? Ela falou assim, ó, não tem um nome para isso, simplesmente juntei algumas sobras. Isso já te dá uma dica da resposta. É possível saber quais alimentos ela utilizou? Sim ou não e por quê? Número 9. Essa atividade é uma preparação para a próxima aula, ó. Na próxima aula, você escreverá uma narrativa de assombração, que é o que a gente está estudando. Planeje essa história, ó, anotando suas respostas para os itens a seguir. Então, no seu caderno, você vai anotar essas respostas aqui para serem utilizadas na produção de texto na aula seguinte. Então, o que você vai pensar numa narrativa de assombração? Você vai pensar em que momento do dia vai acontecer esse fato que você vai narrar, quem serão os personagens da sua história, os nomes, a idade, como será o fantasma, a assombração, que assustará as personagens, onde ela aparecerá, as reações que as personagens terão, outros fatos que você acha que possa deixar o seu texto mais assustador, né, com mais suspense, e como tudo se resolverá, ou seja, qual será o desfecho da história. Né? Toda a história tem a situação inicial, depois tem o conflito, que é um problema, né, aquele clímax de tensão, e tem o desfecho, que é o final da sua história. Então você anote tudo no seu caderno, porque você vai precisar na próxima aula. Então, vamos fazer a verificação, né? Fizemos a explicação aí das páginas 17 a 25, estudar a língua 1 e 2, que foram os pronomes hoje, ortografar com a letra G, a tarefa, e agora você vai realizar as suas tarefas aí, tirar fotos, nos mandar, os áudios explicando se você entendeu as piadinhas ou não, né? Peça ajuda aí na sua casa e peça ajuda para nós também. Sempre que precisar, entre em contato conosco, tá? Então, até a próxima aula, pessoal.